Sejam todos bem-vindos ao canal Evangelhos Boas Novas de Deus. E hoje eu quero falar sobre uma religião que é pouco conhecida, como vocês estão vendo aí, o nome, né? É pouco conhecida tanto aqui no Brasil como também no mundo, e a gente vai entender o porquê. Não é uma religião que tem se propagado, se espalhado como outras religiões. Inclusive uma das religiões que compõem o quadro religioso do Japão, que é o budismo, se espalhou. O shintoísmo não, a gente vai entender porquê. Então eu quero fazer aqui referência a uma obra, né? Rafael Shoji, o que é o shintoísmo, né? A coleção o que é? É um livreto bem fininho, mas eu recomendo. São 10 livros essa coleçãozinha, e dentre eles o shintoísmo. Então vamos estudar um pouco essa religião. Uma coisa que eu vi durante esses 3 anos de faculdade é a complexidade de trazer de uma forma fenomenológica o ensino da religião, o entendimento da religião, a compreensão da religião, porque principalmente nós brasileiros ou da América do Sul, europeus, né, principalmente quando vai estudar as religiões orientais, nós acabamos tendo um pouquinho de dificuldade, porque a tentativa de traduzir o entendimento religioso das religiões orientais ou de qualquer outra religião, a gente passamos a fazer um comparativo a partir da nossa compreensão religiosa. E o Ocidente, boa parte do Ocidente é cristão, né? Então a gente se baseia muito no cristianismo e acaba que a gente não consegue expor bem a religião por causa do nosso conceito, e as pessoas que ouvem também, que passam a entender, a ser explicado a religião, também tem dificuldade de compreender, porque é uma religião de uma cultura diferente, com um entendimento religioso do sagrado diferente. No entanto, vamos tentar abordar um pouquinho, vamos abordar o shintoísmo, né, que é a antiga religião do Japão, mas também contemporânea, né? O Japão ainda é a religião ainda oficial do Japão, o shintoísmo, né? Que é a religião que a gente vai falar hoje, o shintoísmo. Talvez você nunca tenha ouvido nem falar, né? Eu confesso que até antes da faculdade eu não tinha ouvido falar. Então, o shintoísmo é a principal religião do Japão, né? Mas não somente o shintoísmo, mas também o budismo. Já tem um vídeo aí sobre o budismo, se você quer ter uma ideia, conhecer um pouquinho, ter um panorama do budismo, tem um vídeo aí sobre o budismo. Na verdade é uma sériezinha de vídeo que eu fiz sobre o budismo. Então o shintoísmo, juntamente com o budismo, compõe o quadro religioso do Japão. Não que não tenha outras religiões, mas essas duas são as principais. Chegando ao ponto de que 80% da população japonesa participa tanto de práticas como também de rituais voltados para o shintoísmo. E lá dentro, no Japão, tem cerca de 80 mil santuários shintoístas, né, dentro do Japão. E aí vamos entender um pouquinho com relação à religião, o que seria, né? Primeiro nós temos que compreender a própria palavra Shinto, né? Que é uma palavra, né, é composta de 2 palavras, e que de certa forma significa o caminho dos deuses, né? Mas não tão fácil de entender como nós compreendemos, mas poderíamos dizer que o resumo seria que é o caminho dos deuses, Shinto, a palavra Shinto, né? Atualmente, no Japão, tem cerca de 119
119 milhões de seguidores, né? E poderíamos dizer que a sua característica principal é o culto ao Kami, que aqui é um problema. A própria definição de Kami, né, é bem complexa de ser entendida, né, é bem abrangente e não tão fácil de entendimento para nós ocidentais, mas poderíamos dizer que é a natureza, né, é um culto à natureza, o culto ao Kami seria um culto à natureza, aos antepassados, né, com uma ênfase, né, que seria a pureza espiritual, né. Agora, o shintoísmo, não existe um fundador. Quem foi o fundador, né, do shintoísmo? Não tem um fundador, né, ou pelo menos na história, no estudo da religião não é apresentado um fundador, né? Como também eles não têm a ideia de monoteísta, de honrar um único Deus, né? E também não tem um livro sagrado, como por exemplo o judaísmo, a Torá, o cristianismo, a Bíblia, o islamismo, o Alcorão, né? O Corão, né? E também não tem um lugar específico, né? Tem templos, como nós vimos há pouco, mas não tem um lugar, né? Como, por exemplo, no caso do islamismo, Meca, como também Jerusalém, o judaísmo, Jerusalém, Roma, né? Para os cristãos católicos. Então não existe um lugar sagrado, no caso, para rezar. Como eu disse, a questão da definição de Kami, né? É bem abrangente, bem complexa, mas poderíamos dizer que é um poder divino, né? E esse poder divino pode ser encontrado na natureza, né? Ou pode ser encontrado em todas as coisas, chegando a quase a um panteísmo, né? Mas também um animismo bem presente nas obras de animes japoneses, né? Que tem bastante na Netflix. Traz o conhecimento, o conhecimento do shintoísmo e essa compreensão dos kamis nos animes. Dentro da classificação, as religiões elas são classificadas, né, de acordo com a compreensão do sagrado, e com o shintoísmo não é diferente. O shintoísmo é considerado uma religião politeísta, né? Por quê? Porque ela tem divindades, várias divindades, e não uma única divindade, senão seria monoteísta, mas politeísta porque tem várias divindades, né? E a compreensão uma visão, né, animista, né? E essa visão animista se dá porque o shintoísmo acredita nessa compreensão de divindade a partir de animais, né? Como também seres inanimados que esses seres possuem uma essência espiritual. O shintoísmo, por não ser tão conhecido no mundo afora, existem alguns motivos. Primeiro, porque dentro do shintoísmo não há esforço, né? Não há qualquer tipo de esforço dos praticantes para levar outras pessoas a se converterem ao shintoísmo, né? Exatamente por isso é um dos motivos que essa religião ela permanece mais precisamente no Japão, com exceção das pessoas que vieram do lado do Japão e aí trazem a cultura e a própria religião, né? Através das migrações, né? Da migração japonesa, né? Para outros países, né? E até mesmo os seus locais de culto, os santuários shintoístas, você não consegue ver esses santuários fora do Japão, né? Com raras exceções, né? Então, a partir disso aí, dessa falta de propagação,
para entender, é preciso entender como o próprio japonês entende o shintoísmo, né? Para eles, o shintoísmo, para entender, é preciso que as pessoas precisam apreciar. Para entender o shintoísmo, os japoneses entendem que é preciso apreciá-lo, é preciso que seja experimentado, e nesse caso, no Japão. Né? No Japão. Assim como, por exemplo, o Islã, ele não considera as traduções do Corão ou do Alcorão válido, né? Então seria mais ou menos algo semelhante para os japoneses, os adeptos do shintoísmo, para vivenciar ou para experimentar o shintoísmo é preciso que se faça lá no Japão, né? E até mesmo a compreensão que os japoneses têm do shintoísmo, para eles não é considerado uma religião, mas o shintoísmo é um estilo de vida, né? Que traz uma cosmovisão, né? Uma cosmologia, uma maneira de que, a partir de uma ótica de compreender, de enxergar o mundo, né? Vamos analisar vamos analisar um pouquinho a questão da própria história do shintoísmo, né? Se para identificar uma origem dentro do shintoísmo é algo um pouco complexo, então por dizer que a sua origem é desconhecida, né? Alguns, né, ou muitos dizem que o seu início vai se dar por volta do século 3 a.C., né? E que no seu início ela não começa como uma religião formal, né? Mas seriam crenças, né? E essas crenças consistiam principalmente no seguinte: em rituais, né? Como também histórias sobre o mundo espiritual e o mundo cultural, né? E aí que através dessas histórias, desses rituais, né, com referência ao mundo espiritual, permitia que as pessoas entendessem o mundo ali, a sua compreensão do mundo, principalmente o mundo ao seu redor. O budismo vai chegar ao Japão, principalmente com a perseguição islâmica, né? O budismo surge na Índia. No entanto, a Índia, as religiões principais da Índia é o Islã e o próprio hinduísmo. Mas o budismo não é uma religião na China. Não, na Índia, tem razão, na Índia. A China é o taoísmo e o confucionismo. O budismo vem da Índia, né, com o Siddhartha Gautama, mas vai ter proeminência no Japão. No Japão, o budismo é bem conceituado, daí até as pessoas, os ocidentais, compreendem que o budismo veio do próprio Japão, sendo que o shintoísmo é uma religião japonesa. No entanto, o budismo ele vai sair da Índia a partir da sua expansão pós-Siddhartha Gautama, e vai chegar ao Japão e vai haver essa influência, né? Vai chegar ao Japão no século VI, né? E no caso o shintoísmo ele começa a ver esse sincretismo que há em todas as religiões, né? Dentro do cristianismo propriamente, nós encontramos esse sincretismo, né? O catolicismo romano, por exemplo, houve um sincretismo bastante amplo com o candomblé, por exemplo, né? E o shintoísmo começou a adotar elementos do budismo devido a esse sincretismo que existiu entre o budismo e o shintoísmo, né? E o shintoísmo ele coexistiu com o budismo, bem ali com o budismo, durante um certo tempo, né? A ideia do shintoísmo como religião vai se dar a partir do período do Meiji, né? Existem vários períodos na época japonesa, e como a ideia de religião vai se dar a partir do período Meiji, né?
que aí ela vai passar a ser considerada uma religião, e no caso muitos santuários shintoístas, né, passam a ser apoiados por financiamento estatal, passa a ser uma religião do Estado, né. Após a Segunda Guerra Mundial, o imperador, que se colocava como alguém descendente da divindade, né, perdeu seu status divino, né, quando os Estados Unidos vence a Segunda Guerra Mundial, lançando, aliás, bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, né? E aí vai haver uma separação a partir daí, depois da Segunda Guerra Mundial, entre o shintoísmo e o budismo, que até então navegavam de uma forma sincrética, né? E aí não era mais aceitável que associar os kami, né, do shintoísmo ao budismo, como também as imagens e os rituais budistas passaram a ser removidos dos santuários, e os monges budistas, né, foram substituídos pelos sacerdotes shintoístas. Então temos essa luta ali entre o budismo e o shintoísmo na prevalência da própria religião, isso com o passar do tempo. O shintoísmo tem algumas crenças, né? E, por exemplo, dentre essas crenças, nós temos a questão da adoração do kami, né? Que nesse caso pode ser considerado os deuses do shintoísmo, né? E essa adoração pode ser, o próprio kami pode assumir uma forma de animais, ou mesmo a partir de coisas da natureza, como plantas, montanhas, rios, né? Então você vê que essa adoração é uma adoração ampla, né? Bem abrangente, né? E o kami ele responde aos devotos, né, através da própria oração humana, né? Que aí, a partir da oração, ele tem a capacidade de influenciar o curso das forças naturais, né? Com relação à vida após a morte, o shintoísmo acredita que quando a pessoa morre, ela se torna um kami, né? E aí, a partir de que quando morre, daí também o shintoísmo é uma religião ancestral, né? Voltado para a ancestralidade. Quando a pessoa morre, deve ser lembrado ali pelos vivos, né? Pelos descendentes que ficaram vivos. E aí nós temos o seguinte: os kamis, com relação a o kami, né? São todos bons, ou existe kami bom e kami mau? E aí é onde tem, nem todos, né, é onde vem a ideia, a crença, nem todos os kamis são considerados bons, né? E o objetivo do adepto do shintoísmo é exatamente afastar o mal, né? Afastar o mal kami sobre a sua vida. O Jinshinsai, por exemplo, é outra a ideia dentro da crença. Ainda nós temos a questão do Jinshinsai, né? Que é o sacerdote. Quem pode ser sacerdote, né? E aí, tanto no shintoísmo pode ser sacerdote os homens como as mulheres, né? Inclusive o sacerdote pode casar e ter filhos. Então é algo que é interessante. Dentro dos rituais, vamos abordar um pouquinho agora os rituais. Dentro dos rituais shintoístas, nós temos alguns, por exemplo, as bênçãos, né? Os Jinshinsai, que são os sacerdotes shintoístas, as pessoas chamam eles, né? Fazem o convite desses sacerdotes para que eles levem bênçãos, né? Para abençoar. E aí eles podem abençoar tanto objetos, né? Como, por exemplo, carros, casas, edifícios novos, né? Cerimônias de nascimento, casamento, isso essas bênçãos realizadas em santuários shintoístas. Então
os sacerdotes podem promover essas bênçãos. Com relação aos funerais, né, devido ao sincretismo que houve entre shintoísmo e budismo, os funerais seguem mais a tradição budista, né, de velório. Então a gente dividiríamos assim: os eventos que são relacionados à vida, né, ficam a cargo dos rituais shintoístas. Os eventos relacionados à morte, né, ou a questão da vida após a morte, fica, no caso relacionado, ficam a cargo dos rituais budistas, né. Nos santuários, né, os santuários que são locais ali de orações, né, e também as pessoas elas têm os seus santuários dentro da sua própria casa, né. Esses santuários eles são chamados de kamidana, né. E nesses santuários, tanto os santuários shintoístas coletivo quanto esses santuários em casa particular, o kamidana, as pessoas vão lá também, além das orações, vão fazer oferenda, né, oferendas aos kamis. No judaísmo nós sabemos que existem datas comemorativas, né? No cristianismo também, né? Natal, nascimento de Jesus, né? Carnaval, Quaresma, e existem muitos, São João, muitos feriados que são dias específicos para o culto a esses santos, né? No shintoísmo não há um dia específico de adoração para o kami, né? Cada pessoa escolhe quando ele vai querer exatamente fazer isso, né? Ao longo do ano, né? E através de quê? Através dos festivais, né? E os festivais são bem conhecidos no Japão. Esses festivais têm um intuito voltado para a purificação, né? E são realizados nos santuários. E dentro desses rituais você vê tanto a apresentação de músicas como de danças, né? E essas cerimônias são regadas, né, ao sake, né? O sake ele faz parte dessa ritualística japonesa, né? Agora, um dos questionamentos que é feito é a questão, você viu que para o japonês, para vivenciar o shintoísmo é necessário que você vá até o local, vivencie ele no seu ambiente natural, que é o Japão, né? Por ele até ter essa dificuldade da compreensão, só posterior que vai haver essa compreensão do budismo, do shintoísmo como uma religião. Então eles são muito restritos. E aí vem a questão do futuro do shintoísmo, né? Por mais que no Japão o shintoísmo continua tendo uma importância, né, para a maioria da população, e a própria cultura incorpora as crenças shintoístas, sejam elas voltadas para a política, para a ética, nas artes, né, nos esportes. Os esportes são propagadores da religiosidade oriental, tanto do taoísmo, do budismo e do shintoísmo, né, e que propagam de certa forma uma certa espiritualidade do shintoísmo. Com relação às outras religiões, o shintoísmo eles conseguem coexistir de uma forma harmônica, né? Então você vê no Japão as pessoas participar de funerais em templos budistas, né? Casamentos cristãos e mesmo festivais shintoístas. Então é uma religião que consegue ser uma religião mais harmônica, né? Consegue não ser uma religião centralizadora. Os costumes sintoístas, né,
eles estão enraizados no estilo de vida que o japonês tem, né? E hoje ainda continua, você viu que 80% ainda segue a cultura religiosa do shintoísmo, então continua formando a identidade ali dentro do Japão. No entanto, a porcentagem de praticantes do shintoísmo diretos, não através da cultura das práticas shintoístas no cotidiano, mas de forma religiosa, vem diminuindo a cada ano, né? Por mais que você vai ver que os festivais são lotados ali, você vê os festivais praticados no Japão são lotados por pessoas de todas as idades, né? Apesar que esses festivais muitas vezes não é motivado pela religião em si, né? Mas pela tradição secular, né? Que é mantida por várias gerações de famílias. Então, o que resta, no caso, ao futuro, né, para o shintoísmo, vai depender do desejo das novas gerações, né, dos jovens que vão nascendo no Japão, né, que para manter acesa as tradições. Nós vemos que na própria Europa, né, o cristianismo ele vem nos últimos anos tendo uma baixa, né, locais onde havia uma propagação, onde dali partiu o cristianismo para outros lugares do mundo, né, inclusive o Brasil. Você vê que hoje vem diminuindo a religiosidade cristã na Europa, assim também como você está vendo que vem diminuindo no Japão. O budismo é bem forte no Japão, né? Apesar de não ser a religião oficial, mas para o Ocidente é mais conhecido o Japão tendo como a sua religião o budismo do que o shintoísmo, que não é uma realidade para eles que praticam. Então tá aí mais uma religião, né? Se você for observar aí no canal, eu já falei sobre várias religiões, trouxe um panorama, que é um panorama, né? Sobre o shintoísmo. Não tenho a intenção de eliminar tudo que é falado sobre o shintoísmo, porque no futuro a gente vai abordar particularidades do shintoísmo em vídeos específicos só sobre aquela compreensão, sobre aquela área do shintoísmo, né? Faltou abordar os símbolos e como é realizado o culto dentro dos templos shintoístas, né? E a gente vai abordar isso posteriormente de uma forma gradativa. No canal aí você vai ver que dentro da playlist, aí existem várias playlists, e eu tenho feito os panoramas primeiro das religiões para depois ir abordando situações específicas. Então você já tem aí eu já falei sobre o budismo, taoísmo, confucionismo, candomblé, umbanda, eu acho que essas, e agora o shintoísmo, como também dentro do próprio canal você vai observar que tem sobre o cristianismo muitas exposições, abordagens históricas, né? Como também voltados para um livro específico da Bíblia, né? Então, se você tem curiosidade em aprender um pouquinho também sobre o cristianismo, vai aí, posteriormente eu vou gravar um panorama também sobre o cristianismo, né? A partir da compreensão da fenomenologia da religião. O vídeo não tem intenção de ser apologético, mas sim descritivo, né? Então, se você não é inscrito no canal, né? Se inscreve aí no canal para dar essa força, né? Curte aí o vídeo para que o YouTube veja a relevância e passe a apresentar o vídeo para outras pessoas, também terão a oportunidade de assistir. Se você tem a intenção de que outras pessoas conheçam um pouco sobre o shintoísmo, como também as outras religiões que vão fazendo vídeo, então compartilha aí esse vídeo para outras pessoas, para que elas possam aprender um pouco mais sobre, no caso específico aqui,
o shintoísmo. Então é isso aí e até o próximo vídeo.